Um dos temas que integram a agenda legislativa neste segundo semestre é a renegociação da dívida dos estados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei que cria o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas. A proposta, que vai ser debatida pelos senadores, cria regras que podem resolver um problema que se arrasta há muitos anos. Para nos ajudar a compreender o projeto, convidamos o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana. Tudo bem, Marcos? Prazer. Prazer. Vamos, então, debater esse tema que é um tema que, com certeza, vai estar na agenda desse segundo semestre. E antes de entrarmos no projeto especificamente, eu queria que você explicasse para aquelas pessoas que estão nos assistindo de que se trata essa dívida dos estados. Como é que isso foi chegar onde chegou hoje? Coincidentemente, eu fui secretário de Planejamento e Orçamento de Minas Gerais em 1995. E a primeira renegociação da dívida dos estados se deu em 97, depois do Plano Real. Governo do presidente Fernando Henrique. Presidente Fernando Henrique, ministro Malan, empreenderam um esforço enorme para consolidar a dívida dos estados. É importante para as novas gerações, porque nós estamos falando de 27 anos atrás, era uma bagunça. Os estados, a dívida pública brasileira era uma verdadeira balbúrdia. Os estados e os grandes municípios podiam lançar títulos, não havia só título do governo federal, do Tesouro Nacional. Tinha o título de Minas Gerais, tinha o título de São Paulo, tinha o título do Rio de Janeiro, de todos os grandes estados e das grandes prefeituras. Os estados e os municípios podiam fazer operação bancária de curto prazo, com juro, que a gente chamava hot money, dinheiro quente, juros estratosféricos. Além disso, tinham outras dívidas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco Mundial, Banco Interamericano, a agência a japonesa, que na época chamava OSF, que fazia financiamentos para projetos. Então, era um conjunto de dívidas mobiliárias, que são títulos lançados no mercado, dívidas bancárias e dívidas contratuais com bancos. E ninguém sabia direito, era uma caixa preta. Para reorganizar as finanças depois do Plano Real, foi necessário botar ordem nessa bagunça e foi consolidado, toda a dívida foi consolidada num único contrato. O governo federal chamou a si a dívida, centralizou a dívida e fez um contrato com os estados. Assumiu aqueles contratos e passou a cobrar dos estados. Aí os estados, mensalmente, têm que pagar o governo federal e o governo federal paga o Banco Mundial, trocou os títulos públicos e proibiu os estados de lançar títulos, as grandes prefeituras. Não existe. O único governo que lança dívida pública, títulos, é a União. Então, foi uma reordenação estrutural do endividamento público. Remanesceu esse contrato. Depois houve, em momentos aí de fragilidade do governo federal, autorizações para os estados, não tinha dinheiro para dar em obra, aí teve autorizações indevidas para o aumento do endividamento, isso posterior a essa renegociação. E as regras do jogo foram mudadas ao longo do tempo, porque uma hora a regra era favorável de juros, na minha época era IGP mais 6, para Minas Gerais. Tinha um intervalo de variação. Depois virou... A Selic era muito maior que o índice de preços. Mas tem hora que a Selic ia para baixo e aí os estados falaram: o governo federal está nos ganhando dinheiro nas nossas costas. Aí invertia. Então, teve várias renegociações. Mas muitos estados ainda estão em situação grave, principalmente 3. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vamos mostrar esses estados que você falou, para a gente continuar a conversa? Nós temos aqui um gráfico, uma arte que mostra esse endividamento. Colocamos 4, né, que concentram 89,4% da dívida. Deixa eu te falar. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Mas há uma diferença, é interessante esse gráfico, porque aí mostra em termos absolutos, em dinheiro. Mas relativamente, o que acontece? Você tem 2 tipos de problema. Aqueles que têm um estoque de dívida,
Quer dizer, a vida fez a acumulação, o represamento de uma dívida enorme, todos os 4 é o caso, e tem outros que têm problema de fluxo, da agora para frente, do dia a dia. O fluxo está no vermelho. Não só, às vezes, o estoque é grande, mas o fluxo está desequilibrado. São Paulo tem um grande estoque, o maior estoque, mas o fluxo está organizado. Ele está dando conta de pagar. Ele está dando conta de pagar. O fluxo dele produz os impostos necessários, para que ele vá pagando as prestações. Para que vá pagando. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, não. Minas, inclusive, está paralisado o pagamento. Não, vários estados. O que ocorreu? Ironia, lá em Minas, um governo do PT, do governador Fernando Pimentel, no finalzinho conseguiu uma liminar no Supremo para interromper a dívida. E o atual governo usufruiu. Então, Minas não está pagando a dívida. Ela vai capitalizando no estoque. Tanto que, durante o atual governo, já cresceu mais de 40 bilhões ali. Naqueles 147, 40 é do atual governo, porque não pagou. Então, a pior situação são desses 3 estados. Tem estados como Rio Grande do Norte e Goiás, que já é o contrário. Tem problema de fluxo, as despesas correntes estão muito altas, mas não tem problema de estoque, não tem muita dívida. Então, a situação das 27 unidades da federação, do Distrito Federal e dos 26 estados, é muito heterogênea e aí é uma complexidade introduzida, essa situação heterogênea, e isso que dificulta um pouco o presidente Rodrigo Pacheco, que está coordenando esse diálogo entre o Ministério da Fazenda e os governadores, porque são situações muito específicas. Se você socorrer Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os outros estados falam assim, olha, o governo federal vai bancar uma situação e o que eu levo nisso, já que eu não estou... O Espírito Santo é medalha de ouro para homenagear a Rebeca Andrade. O Espírito Santo fez um trabalho, graças ao governador Paulo Artung e o atual governador, eles têm um nível de responsabilidade fiscal e boa gestão fiscal que é o único estado nota A há muitos anos. Eu quero trazer uma informação para corroborar isso que você está falando, um outro dado que a gente trouxe justamente o endividamento por região. Né? Porque os governadores dos estados que têm menos dívida, vamos ver aqui por região, olha, o Sudeste concentra 77,2%, o Sul 15,5%, o Nordeste apenas 3,2%, o Norte 0,7% e o Centro-Oeste 3,4%. Os governadores desses estados alegam, então, que há essa heterogeneidade, né? É uma situação que você colocou. Eu vou dar algum benefício para os estados que estão devendo mais? Quitarem suas dívidas? E o que acontece com aqueles que estão devendo menos? É interessante. Eu já fui 3 vezes secretário estadual e já fui secretário executivo de 2 ministérios aqui em Brasília. E eu sempre impliquei muito essa coisa. O Brasil é um país continental, com uma diversidade social, econômica, cultural fantástica. E aí Brasília, independente de governo, nós, burocratas de Brasília, temos mania de tentar abraçar o Brasil com as pernas, criar regras únicas. Uma regra única para a Amazônia, para o sertão nordestino, para o ABC paulista e para os Pampas e para o Pantanal. Quer dizer, não dá. Essa é a dificuldade, criar uma regra única de renegociação da dívida para situações tão heterogêneas. Porque se beneficiar... Porque não há almoço grátis. Esse jogo que está sendo julgado agora, mais uma vez, desde 97, quando eu participei da primeira renegociação da dívida, da consolidação dela, já houve outros ajustes. E agora é uma situação mais radical, porque muitos estados não estão pagando, o Supremo já está no limite para impor a volta do pagamento desses estados que se acomodaram à situação, mas é isso, a regra tem que ser justa. E aí, como é que você não tem almoço grátis? É um jogo de soma zero. Se alguém ganhar, alguém vai perder. É um jogo de soma zero. Não há esse negócio de todo mundo vai ganhar. Não, o governo federal vai assumir uma parte do ônus
como fez no passado. Que calcula-se o próprio presidente Rodrigo Pacheco em 28 bilhões, que seria a renúncia com a redução dos juros. Sim, depende da regra que foi imposta, né? Na primeira renegociação já foi possível pagar parte da dívida com estatais, com ativos. E esse é um aspecto que temos agora nesse projeto proposto pelo presidente Pacheco, que é a possibilidade que esses estados deem ativos para descontar a sua... Os principais ativos, em geral, já foram privatizados. A Sabesp, por exemplo, acabou de ser privatizada. Minas ainda tem a CEMIG e a Copasa, que é a companhia de saneamento. E a Codemig, que é a companhia que detém... Lá é um caso que eu conheço melhor, né? Mas o Rio Grande do Sul também, o governador Eduardo Leite já fez privatizações das estatais mais importantes. São Paulo já fez. Minas, nós ainda temos a companhia elétrica, a CEMIG, e a de água. A de água, de saneamento, a Copasa, e a Codemig, que é um mel, né? Na verdade é uma companhia de papel, uma paper company, é uma administradora de direito minerário, que administra o contrato com a iniciativa privada de exploração do nióbio. Então a Codemig não é um problema, ela é uma geradora de caixa. E que é uma das poucas fontes de financiamento, de investimento de Minas Gerais, que é um estado muito estrangulado. Então, em boa hora, o presidente do Senado chamou a si a responsabilidade de coordenar, é um quebra-cabeça complicado, porque são situações heterogêneas e múltiplos interesses. O governo federal... tem a obrigação, é o único que pode fazer isso, porque é o único que pode ainda se endividar. Os estados, há muito tempo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro não pegam novos empréstimos. O Rio também já privatizou boa parte dos seus ativos. Nós, em Minas, na primeira renegociação, privatizamos, que foi outra medida positiva, porque era outro ralo onde a crise fiscal escoava, que eram os bancos estaduais. Nós privatizamos, na época, o Benji e o Credireal. Que eram os dois bancos de Minas. Como foi a novela do Banespa também. Tal. Isso, você vê, isso aí tem... nós estamos lidando com isso há 27 anos. Vamos ver agora, no início do segundo semestre, deve emergir uma solução. É sempre essa discussão. Quem fez o dever de casa, igual o Espírito Santo, fala assim, vão premiar aqueles os mal pagadores, que não estudaram, que não fizeram, que tiraram 0. Eu tirei nota 10, fiz o meu dever de casa. Então, não é uma solução fácil, mas o Congresso... conseguiu desatar uma coisa mais complexa, que é a reforma tributária, que é uma coisa semelhante e mais ampla. Então, eu acredito que vai se descobrir uma saída, uma boa regra para regularizar. O importante é pacificar e tirar do Poder Judiciário esse tema. Isso é muito importante para o Brasil, porque para a retomada dos investimentos, do desenvolvimento sustentado, você precisa de confiança, credibilidade. Quanto menos marola tiver no mar, tanto melhor. Então, você ter uma boa solução para a dívida dos estados, isso agrega tranquilidade no horizonte econômico e transmite confiança ao investidor que o Brasil está caminhando para um cenário positivo de sustentabilidade da sua dívida pública. Hoje os estados pagam IPCA mais 4% de juros e alegam que esse é um dos maiores problemas, né? A dívida para muitos está se tornando impagável. Esse programa do pleno pagamento, proposto pelo presidente Rodrigo Pacheco, ele muda isso aí, né? Explicar para a gente um pouco o que acontece. Não, o que acontece? As pessoas às vezes têm uma leitura meio moral. É como se o governo federal, o ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro Nacional, fosse um diabinho que olhasse todo dia no espelho e falasse assim, como é que eu vou fazer mal aos estados? Mas não é isso, é porque o governo federal também é deficitário. Ele gasta mais do que tem.
Então, esse dinheiro que ele paga da dívida dos estados, ele capta no mercado. Ele não tem dinheiro dele para pagar os contratos, porque nós não estamos numa situação onde haja superávit primário, tanto que a discussão do ano é se o governo vai ou não cumprir o déficit zero. Mesmo que alcançasse déficit zero, não sobe para a dívida. Então, o governo lança títulos. E esse preço é o que o mercado cobra do governo federal, que é inflação mais 4%, 5%, dependendo do ambiente de estabilidade e de confiança. Então, esse é o custo para o governo. Se o governo repassa isso para os estados? Para os estados, não cobrando os juros, ele vai pagar. O brasileiro, no frigir dos ovos, vai pagar de qualquer jeito. Vai haver uma mudança de titularidade da dívida. Então, cada desconto, você tem aí, é só ver os leilões que o Tesouro Nacional faz dos títulos de dívida pública. Ele capta dinheiro de quem tem de poupador, como nós. A gente nem sabe que a gente financia isso, porque naqueles fundos que a gente tem lá, mesmo a classe média, aqueles fundos que os bancos nos oferecem, está cheio de título público ali. Então, assim, é o que o mercado cobra do governo. Se ele perdoar uma parte do que ele paga, ele vai ter que subsidiar. Isso que eu falei que é um jogo de soma zero. Não. Se alguém ganhar, alguém vai perder. Então, há essa proposta na mesa de aliviar parte dos 4% de juros, porque o juro no Brasil é alto mesmo, né? Alguns países chegaram a ter juro negativo, o Japão, por exemplo. Agora que passou um pouco acima da inflação, que é quase zero lá. Muitos países desenvolvidos, a dívida pública só mantém o valor, não paga juros, prêmio. Tal a solidez deles. Títulos americanos, europeus, japoneses e outros mais. O Brasil não. Como o Brasil tem um histórico de calote, de moratória, de quebra de contrato, o investidor, o poupador, que tem uma sobra de dinheiro e quer aplicar, ele fica com o pé atrás, fala assim, olha, essa dívida está indo mal, eu acho que tem ameaça de calote, eu posso perder meu dinheiro. Isso é o jogo que está envolvido na valoração dos títulos do governo brasileiro. Então, há essa proposta de que os estados, que 1% desses 4% vá para um fundo de investimento nos outros estados, para compensar aquele mapa que você colocou ali, de que Centro-Oeste, Norte e Nordeste tem uma dívida baixíssima, e aí ganhariam recursos desse fundo. Uma parte seja para investimentos no ensino médio, na educação. Nos próprios estados. Né? Nos próprios estados. Você falou, a gente Mas voltou assim, com os números obviamente, aqui. O Ministério da Fazenda, eu conheço bem a turma. Passei aperto lá para negociar a dívida de Minas. O Tesouro Nacional tem que defender o equilíbrio das contas federais. E aí, se ele tiver... Ele já está apertado. Se ele tiver um novo gasto, é fato que ele não está recebendo de alguns estados que ganharam liminar na Justiça. Mas essas liminares no Supremo estão para cair nos próximos meses. Aí. O que não quer dizer que os estados conseguirão pagar também quando essas liminares caírem. Mas o problema é que não adianta também fazer renegociação da dívida sem assegurar um ambiente de sustentabilidade da situação fiscal. O que ocorreu? Houve aquela negociação, privatizou-se os bancos estaduais, que eram um ralo de desperdício, renegociou-se a dívida, mas as metas fiscais, havia um programa de equilíbrio fiscal, com o tempo a própria lei de responsabilidade fiscal foi sendo relativizada pelos tribunais de contas, por outras instituições, pelo judiciário, e aí voltou-se a gastar demais com Previdência, com Folha. Alguns estados sequer fizeram sua reforma da Previdência. Eu estou entendendo que você está defendendo duas teses e eu quero colocar as duas aqui para ver se é isso mesmo. A primeira é que, embora com a redução dos juros, o Tesouro
né, a União deixe de receber alguma coisa, no final das contas, é o país que está ganhando. Exato, é o papel dele, do governo federal. E a segunda, seria melhor um bom acordo do que, como é que diz o ditado? Um bom acordo do que uma briga permanente. Isso. Então, se você acerta as dívidas agora, a União vai começar a receber algo de forma sustentável. É isso. Seria isso, então? Mas eu até já comentei com alguns senadores, o ideal que houvesse não só benefícios e possibilidades, oportunidades para os estados, se tiver a oportunidade de conversar com o presidente Rodrigo, vou mencionar isso, seria importante também o projeto de lei ter algumas obrigações para o estado, porque não adianta nada aprovar uma lei agora e daqui a 4 anos o problema está reposto, recolocado. Por exemplo, se você conseguir condições que os estados retomem o pagamento, mas aí, de repente, o governador dá aumentos salariais muito acima do possível, ou garante benefícios muito além do que a arrecadação permite. E aí ele se estrangula de novo. Você defende, então, algumas travas como tem no regime de recuperação? Sim. O regime de recuperação, que é o que está vigorando hoje, quem vai ser o perdedor, entre aspas, é o governo federal. Mas, no sentido que você falou, é positivo porque você distensiona um problema estrutural que está incomodando, um problema federativo. Então, ele perde, assume algum ônus, vai ser uma despesa, e até para esclarecer o espectador, essa perda do governo federal não impacta na meta fiscal, porque ela não influi no resultado primário, no chamado déficit primário. Ela, como é uma despesa financeira, está fora dessa conta, mas, de qualquer jeito, aumenta a dívida do governo federal. Mas, vamos lá, o papel do governo federal é isso, ir coordenando a orquestra nacional e solucionando problemas, chamando a si algumas responsabilidades, e vai ser o caso. Mas, já que vai dar um bônus aos estados, é preciso ter algum ônus, algum equilíbrio na regra do jogo. Precisa ter algumas regras reafirmando, porque, assim, eu lembro bem, lá no presidente Fernando Henrique, fez-se a negociação da dívida, a privatização dos bancos, de muitas estatais, veio a lei de responsabilidade fiscal e tal. Aí, de repente, no caminho, aí os tribunais de contas começaram a tirar, por exemplo, os aposentados do índice de gasto com a folha. Aí começou a flexibilizar e tal. Aí a gente imaginava, na época, em 1997, que nunca mais ia ter crise fiscal nos estados. Estamos aí de novo. Então, é preciso introduzir algumas cláusulas que nos garantam que, ao dar um benefício, a gente está efetivamente resolvendo o problema e dando sustentabilidade à questão do endividamento público considerado no sentido amplo dos estados, municípios e governo federal, do setor público como um todo. É preciso ter segurança que é uma solução definitiva e não provisória. Por isso que eu acho que o projeto de lei tem que ter alguns condicionantes onde o governo estadual fique obrigado a gerar o superávit primário proporcional à sua parcela da dívida. Seria um artigo. Quer dizer, fica-se obrigado em tantos anos, da situação de hoje até, vamos dizer, 10 anos, você cumprir o ajuste gerando o superávit, 1/10 por ano, até integralizar os 100%, porque muitos estados não vão conseguir fazer isso da noite para o dia. Então, você dá uma transição de 5, 10 anos, isso é uma arbitragem política que o presidente Rodrigo, os senadores, que é a Casa da Federação, podem arbitrar, negociar com o Ministério da Fazenda, com os governadores, mas o governador,
qualquer que seja, independente de partido, de coisa, de orientação ideológica, estaria obrigado a gerar o superávit operacional, a poupança primária necessária para pagar a dívida. Isso pressupondo que aí em 10 anos você vai ter um orçamento equilibrado nos estados. Porque, fora isso, se não houver obrigação nenhuma, eu posso te dizer com experiência pessoal, daqui a 4 anos nós estamos discutindo novamente a dívida dos estados. Marcos Pestana, diretor executivo da IFA, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, estou sempre à disposição. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever esse programa que está lá no nosso site, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.